Boa noite, todos os companheiros e companheiras do Centro Espírita Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nesses instantes, que vamos fazer algumas reflexões sobre o Cristo Consolador neste mundo de provas e expiações, tantas tribulações porque temos passado individualmente e coletivamente. Gostaria de parabenizar e agradecer desde já a presidente Ildemira e o Ramon, na figura dos quais abraço todos os irmãos e agradeço a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sob a ótica espírita, nas palavras de Jesus, que ainda hoje, no século XXI, é para nós o caminho, a verdade e a vida. O que ele tem a nos oferecer hoje, no século XXI, a par de tantas tecnologias e de tantos avanços nas ciências humanas, o que ainda precisamos penetrar no seu conhecimento, no seu evangelho. O que o evangelho precisa transformar dentro de nós. E ocorrida essa transformação, sedimentado o evangelho em nossos corações, o que será que precisamos auxiliar e contribuir com a nossa parcela na sociedade em que estamos vivendo? Destacamos essa noite o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Um capítulo pedagogicamente deixado posterior ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde Kardec destrincha, desenvolve, coloca luzes sobre os sofrimentos da humanidade, sobre o suicídio, sobre a loucura, sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, enfim, uma gama imensa que toca muito aos nossos corações, porque fala da nossa vida, que fala do nosso dia a dia. Se por acaso nós não passarmos, não vivenciamos no passado e não possamos vivenciar no futuro, muitos daqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor, que são familiares, próximos ou mais distantes, mas estão inseridas na nossa sociedade, passam por tribulações, por dores, por sofrimentos. E se existe algum fator unânime que ninguém gostaria de passar, é sobre dor e sobre sofrimento. Por isso, depois dele apresentar as chagas, esmiuçar as causas de todas essas questões, como eu disse, no mundo de provas e expiações, que estamos aqui para testar, que estamos aqui para ressignificar relacionamentos, que estamos aqui para desenvolver potencialidades, habilidades, nos aproximarmos da divindade, entendermos a sociedade ao qual estamos inseridos e dar o nosso contributo, oferecer a par da gratidão de tudo que a Terra oferece para nós. Tudo aquilo que conseguirmos identificar de ressonância interior do Evangelho nas pessoas daqueles que convivem conosco. Então Kardec abre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Entretanto, antes de adentrarmos especificamente nas palavras dele, gostaríamos de lembrar o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, no versículo 13, em que Jesus caminhava com os seus discípulos pelas terras de Cesareia de Filipe. Muito interessante e significativo os locais geográficos em que aconteceram os ensinamentos de Jesus. E não teve nenhum que não tenha oferecido para nós um cabedal grande de informações, de possibilidades e posteriormente de reflexões para a mudança nas nossas vidas. Cesareia de Filipe era um lugar cercado, bucólico, de muitas árvores, aprazível, onde as pessoas iam para descansar ou para prazer, o que identifica
que todo processo de avaliação, que todo processo de reflexão interior, ele deve estar pautado em circunstâncias amenas, tranquilas, para que, equacionadas as emoções que existem dentro de nós possamos, pela inspiração, receber a influência dos bons espíritos que representam Jesus e Deus aqui na face da terra, para alcançarmos efetivamente o grande objetivo da vida, que é alcançar a perfeição. Sob o guante das emoções atribuladas, posterior a alguma atitude infeliz ou fruto de circunstâncias que movimentam as nossas emoções, nós não deveríamos ter nenhum tipo de ação. O ideal é que a gente equalize, asserene as emoções, para que a reflexão através da razão possa colocar tudo no seu devido lugar, para que posteriormente nós podemos então agir em vez de reagir às situações da vida, e principalmente aquelas situações que nos causam desconforto interior. E Jesus então questiona. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus faz um questionamento aos espíritos. Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E a resposta é conhecida. Uns dizem que é Jeremias, outro Elias ou algum dos profetas. Então Jesus faz uma avaliação do seu trabalho fundamental nas nossas vidas, que Santo Agostinho nos ensina na questão 919A, que deve ser levado a cabo a cada noite, ou a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano, em síntese, enfim, pelo menos uma vez na vida, ao desencarnar, nós vamos sofrer esse processo de autoavaliação. Então, se isso vai acontecer, que razão nos convida a exercitarmos desde já o processo da autorreflexão. Então, Jesus está ensinando a ele, não que ele não soubesse, mas como grande mestre, ele vem convidar os discípulos para averiguar em que ponto dos ensinamentos as pessoas estão entendendo a minha função aqui na face da terra, que foi a de implementar o Evangelho de Jesus nos corações humanos. De maneira que eles não tinham um conceito como nós hoje temos na doutrina espírita sobre reencarnação, com provas científicas, com raciocínios e analogias filosóficas, e a grande transformação que este conhecimento abre, essa fronteira nas nossas vidas, quando a gente vive sabendo que tivemos vidas anteriores, estamos tendo esta e teremos outras posteriores, que tudo se planta, que se colhe, nós estamos colhendo o passado, estamos plantando o futuro, estamos decidindo pelo nosso livre-arbítrio a nossa própria existência. Conceitos fundamentais que o Espiritismo traz para auxiliar a nossa perspectiva. Lá eles não tinham uma noção tão clara que nós temos hoje com o Livro dos Espíritos e todas as obras básicas, além das subsidiárias, de esclarecer, de pontuar circunstâncias importantes a respeito da reencarnação. Então eles tinham uma vaga noção de que Jesus era a reencarnação, né, a vivência novamente de alguns dos profetas. Os profetas eram aqueles que conversavam com a divindade, que a gente chama de mediunidade, com os espíritos superiores. Eles não tinham conhecimento, falavam que conversavam com Deus. E traziam revelações, ensinamentos, como os espíritos superiores no Livro dos Espíritos trouxe para nós em 1019 perguntas sobre os processos da vida, do passado, do presente, do mundo espiritual, né? Dos maiores questionamentos da humanidade. Mas o mais importante é a segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui cabe um entendimento.
que hoje Jesus fala para nós. Segundo Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura O Amor, nós somos condiscípulos de Jesus, ou seja, não vivemos diretamente com ele, mas representamos o seu Evangelho. Abraçamos o seu convite de evangelização pessoal e auxílio coletivo. Assim, nós somos condiscípulos. Enquanto condiscípulos, Jesus questiona a cada um de nós. E vós? Eu, Roberto Sabadini, cada um que pergunte de si o que Jesus representa em nossas vidas, como nós o enxergamos, como nós lidamos com ele, o que nós esperamos dele, qual o tempo que ele ocupa na nossa vida. Isso é fundamental, porque o capítulo 6 do Cristo Consolador vem falar do Cristo. Então, como nós entendemos o Cristo, ou como nós entendemos Jesus, e aqui nós vamos fazer uma pequena subdivisão pedagógica para aprofundarmos um pouco mais. E a resposta, vamos terminar o diálogo com os discípulos. Simão, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão, que não foram a carne e o sangue que te revelaram. Não foi fruto das reflexões da sua própria razão, do seu próprio pensamento, mas daquele que está nos céus. Ou seja, ele recebeu uma influência através da mediunidade, revelando que Jesus era o Cristo divino. E aí, então, retornamos para o dia de hoje, porque isso é um fato histórico, muito importante. Mas tão importante quanto compreendermos o que aconteceu há 2000 anos é trazer para a nossa realidade hoje, o Evangelho para ser vivenciado hoje. Então, hoje a pergunta é: o que Jesus é para mim? Por que isso é tão importante? Porque dependendo da resposta, nós vamos ter experiências diferenciadas na vida. Dependendo de como nós entendemos Jesus. Dependendo do grau de intimidade que temos com Jesus. E aí as respostas são as mais variadas e não existe resposta negativa. Provavelmente nós não responderíamos e não vivenciamos hoje como o Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então o Filho de Deus, ele não é a própria divindade. É um espírito que, como nós, foi criado simples e ignorantes, mas só que tem criado há muito tempo, tem muito mais experiência, muito mais vivência. Hoje nós temos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, em que o Emmanuel diz que antes de encarnar na Terra, ele se reuniu no Sol com outros Cristos. E aqui a espiritualidade já começa a desvendar circunstâncias diferentes de quem é Jesus. Que, enquanto Jesus Nazareno, que viveu na Galileia, filho de Maria e filho de José, a referência é do Cristo, ou de outros Cristos, que num estágio como o dele, auxilia a Deus o desenvolvimento dos espíritos e são corresponsáveis pela criação e pelo desenvolvimento dos planetas, dos milhares de planetas que existem no universo. Então, Jesus, enquanto a representação do Deus vivo, ele é para nós o Cristo, que não é a personalidade de Jesus, mas um símbolo do que representa determinados espíritos que alcançaram uma pureza e são corresponsáveis pelas nossas vidas, que nos auxiliam, que nos amparam, que tutelam a nossa jornada enquanto crianças espirituais. Na medida em que ganhamos capacidade de discernir, de assumir as nossas responsabilidades, nós deixamos os brinquedos de criança, como disse Paulo, e assumimos então a responsabilidade pelos nossos atos. Nos identificamos enquanto Deus e seremos cooperadores da própria divindade, colaboradores, trabalhar junto em prol da harmonia universal, em prol do bem,
em prol da justiça, em prol das virtudes, recebendo influência dos espíritos superiores e auxiliando outros. Na questão 625, os espíritos respondem que Jesus é para nós o modelo e guia, o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu, como referência diante da nossa capacidade, porque a Terra é um planeta dos menores no sistema solar, e o sistema solar, ele é menor ainda em relação à nossa galáxia, a Via Láctea. Está na sua periferia, tão longe do centro da galáxia, onde tem grandes sóis, grandes planetas e espíritos muito mais evoluídos do que a nossa situação atual aqui na face da Terra. Então, se serve de modelo e de guia, ele é um parâmetro nas nossas vidas. Não que nós sejamos ou que almejemos ser efetivamente Jesus, mas buscamos como referência a simbologia do Cristo. Jesus é aquele que nasceu de Maria e de José, trouxe os ensinamentos de Jesus e desencarnou. Foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia e continua sendo o co-criador e governador espiritual da terra, que nos auxilia, ele é a porta, ele é a luz, ele é o pão do mundo. Muitas referências sobre Jesus. Tanto que no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a caracterização do grande médico das almas, aquele que vem curar as nossas doenças, ou então oferecer um caminho para a nossa cura, porque na verdade nós é que curamos a nós mesmos. Jesus não é aquele que vem sanar todas as dificuldades, ele vem nos auxiliar, ele vem nos incentivar, ele vem nos consolar. Mas então, o que ele representa para nós? O pão, a porta, a luz, o médico, o amigo, o companheiro, o Filho de Deus vivo, o mestre, e nós somos discípulos, e o discípulo segue e confia naquilo que o mestre indica. Isso é muito interessante da gente analisar, porque vamos tomar caminhos diferentes de acordo com aquilo que nós identificamos em Jesus. Para muitos, um espírito tão longe que não conseguimos tê-lo como referência. E o guia, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é aquele que está ao lado. Quando nós vamos visitar alguma cidade, ou vamos nos embrenhar dentro de uma mata e não conhecemos o local, geralmente ou contratamos ou nos oferecem guias. E o guia tem que estar par e passo conosco, porque se ele já conhece o local. Se ele for adiante e deixar a gente para trás, a gente fica perdido. É como se não tivesse. Então o guia, ele está sempre ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. Esteve fisicamente há 2000 anos, mas continua mandando os seus mensageiros, que hoje nós não chamamos mais profetas, mas espíritos evoluídos, que vêm nos relembrar o que ele disse, como Francisco de Assis. Vem recordar a importância do amor, da vivência, da solidariedade que precisamos ter no conjunto das nossas vidas, na harmonia e na importância da caridade nas nossas existências. Então, que possamos responder. Se nós esperamos de Jesus aquele remedinho que vai sanar todas as nossas dores, porque ele é o grande médico das almas. E é interessante que, sendo médico das almas, ele não é médico dos corpos temporários que nós estamos utilizando agora e vão voltar ao pó, quando o espírito não estiver mais aqui, porque o fluido vital que sustenta a nossa vida, ele então chegar a zero, no caso de uma morte natural. Então, meus irmãos, o Cristo
É aquele que Paulo, lá em Gálatas, diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Tal a identificação. Porque Paulo, quando começou a sua jornada, ele buscava combater Jesus. Não porque Jesus era Jesus, é porque Jesus ia de encontro às leis mosaicas. Quando elas estavam em determinado limite, Jesus ultrapassava, porque não era possível, segundo a lei, não podia fazer nada no sábado, ele curou no sábado. Então ele questiona: se eu não curar no sábado, estou fazendo mal. E fazer o mal pode? Fazer o bem não pode? E os judeus não conseguiam responder esses questionamentos. Então Paulo, como grande seguidor, chegou a mandar matar Gesiel, Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Depois que encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele começou a refletir, renovou a sua vida, ficou 10 anos num processo de introspecção, para que depois ele começasse a trabalhar efetivamente em nome de Jesus como um dos maiores bandeirantes e divulgadores do Evangelho. Muito mais, principalmente para aqueles que não eram judeus, chamados pagãos, que não passaram pela circuncisão. Porque o Evangelho de Jesus é para todos. Porque a misericórdia é para todos nós. Porque o Espiritismo é para todos nós. Porque as verdades universais são para todos nós. Não existe e não deveria existir nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos doutrinários, nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de limitação. Porque o amor, que é o próprio Deus, ele é extensivo a todos os seres humanos, a todos os seres da natureza, como nos ensinou Francisco, meu irmão Sol, minha irmã Lua e minha irmã Dor. E aí nós então nos perguntamos, é importante, antes de citar o consolo de Jesus, o que é consolar? Porque muitas vezes não é aquilo que nós idealizamos. Quando nós fazemos uma prece, não necessariamente os espíritos atenderão a todas as nossas preces. Porque muitas vezes a gente não sabe o que pede. Como uma criança pede alguma coisa que vai nos prejudicar. Talvez não hoje, mas no futuro. E Jesus, como médico das almas, ele está pensando na eternidade. Ele não está pensando apenas nas questões que estão sujeitas a uma encarnação, a uma personalidade, mas sim nas consequências infinitas, eternas, das ações que vamos ter no dia de hoje. Para fazer a comparação com o médico, nós sentimos algumas dores, alguns desconfortos e buscamos o médico. O que o médico fala para nós é aquilo que a gente quer ouvir? Você está saudável, você não... É uma questão de tempo, você pode ir para casa e a dor vai sumir. É assim quando nós vamos consultar o médico, ou ele faz alguns exames e diz para nós a verdade, você está com esta ou esta doença. Não nos importando a causa agora, mas de que o que ele fala, a verdade, para que nós possamos alcançar a cura, geralmente a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir: você está saudável, você não precisa tomar remédio, você não precisa fazer nenhum tipo de dieta, apenas continue vivendo que você vai sarar. Só que a vida que nós tínhamos nos levou a essa doença. Então ele fala: você está doente, eu vou passar uma dieta, eu vou restringir algumas alimentações e vou passar um remédio. Ou algumas terapias que vão complementar o processo. E aí a gente sai do consultório. E o médico não vai na nossa casa, não fica ligando para nós, não passa o WhatsApp para saber se a gente tomou remédio na hora certa.
Ele auxilia, porque estudou nas ciências humanas, a biologia humana. Ele nos oferece recursos. Agora, quem tem que sair, comprar o remédio, adquirir, levar para casa, estabelecer os horários, tomar os remédios e fazer a dieta, depende de nós. Então a cura não pertence efetivamente ao médico. Como espiritualmente, por ser Jesus o grande médico das almas, a cura não pertence a ele. Ele vai nos oferecer, ele vai nos indicar quais são os caminhos para a cura. Não deixando de lembrar que muitas vezes a cura da alma faz com que nós precisemos passar por doenças na carne. Porque a carne vai figurar como uma esponja que puxa do perispírito as desarmonias energéticas, frutos dos equívocos passados. E depois o corpo dilacerado desencarnou. A alma vai estar mais purificada. Nós podemos ser luz, como Jesus nos ensinou. Vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Ele não está falando do corpo físico. Corpo físico não é uma lanterna ou uma vela para clarear o ambiente. Ele estava falando da alma. Então, todo o consolo do Cristo, ele é para as nossas almas. Por isso que a gente, estudando o seu evangelho, a gente vê que Jesus não curou todo mundo. E alguns, ele diz assim, cuidado para que não te aconteça algo pior. Porque curou não significa que estando com saúde nós não vamos nos equivocar novamente e voltar àqueles maus hábitos que foram a causa da nossa doença. De maneira que espiritualmente as palavras de Jesus, enquanto verdade, muitas vezes doem na nossa consciência, doem nos nossos corações. Porque um dos primeiros consolos que Jesus nos oferece através do Espiritismo é: você é responsável pela sua própria vida. Deus não castiga, Jesus não castiga, os nossos espíritos protetores não nos castigam. Porque Deus é amor, Deus não é castigo. Agora, se entendemos castigo como uma doença, fruto de um desequilíbrio perispirítico que nós nascemos e que esta doença vai educar as nossas almas, os nossos hábitos, nos levar para o caminho do bem e para o exercício do amor, isso não deveria ser chamado de castigo, mas de uma oportunidade de renovar as nossas almas, de reequilibrar os nossos desejos e de nos retornar ao equilíbrio das descompensações diante da lei divina que está dentro das nossas consciências. De maneira que nem sempre tudo aquilo que Jesus vai falar vai ser aceito por todos nós, de bom grado. Muitas vezes ele vai oferecer caminhos que não são simples, que demandam luta, que demandam perseverança. Mas Jesus, assim como médico, não pode estar ao nosso lado nos momentos das nossas provas, nos momentos dos nossos exercícios, nos momentos em que vamos desenvolver essa grande potência que existe dentro de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Jesus é guia, está do lado. Jesus é médico, ouve e conhece as nossas necessidades, oferece os caminhos, mas ele não pode nos curar. Ele não pode modificar a nossa vida. Por isso que Jesus fez convite. Por isso que quando as pessoas chegavam perto dele, ele dizia assim: o que queres de mim?
Ó Senhor, que eu tenha vista. Ó Senhor, que eu não seja mais paralítico. E ele curou muitas vezes os corpos. Mas o que nós fazemos com aquela cura passageira, porque se não atingir a raiz que está no perispírito, da essência, do modus operandi que nos levou a este desequilíbrio energético, nós voltaremos a cometer os equívocos. O Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele cita uma frase muito interessante de Epiteto, dizendo assim: é falso dizer que a saúde é um bem e a doença é um mal. É falso. Porque usar bem a saúde é um bem, usar mal não é um bem. Porque nós cometemos equívocos na vida quando nós estamos saudáveis, quando nós temos energia, quando então nós podemos interferir na vida dos nossos semelhantes, trazendo complicações para nós mesmos no futuro. Quando nós estamos doentes, geralmente a gente fica de cama, a gente fica resguardado, a gente tem pouco acesso às pessoas, então nós não vamos fazer o mal. Nós, muitas vezes, nos equivocamos na plenitude do poder, do dinheiro, da riqueza, da inteligência. Não quando nós estamos nos outros extremos da submissão, da não inteligência, dos trabalhos simples, sem poder. É um ponto muito interessante para nós refletirmos. Então, diz no capítulo 6, o Cristo Consolador. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem consolo maior do que esse? Jesus especifica quem pode ir? Não. O convite é aberto. Vinde a mim, vós, cada um de nós. Agora é isso. Nós temos que ir até Ele. Nós temos que desejar. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer os nossos esforços para se aproximar dele. E o Evangelho é farto nisso. Vamos citar só 2 exemplos. Um homem estava à beira da estrada, ouviu Jesus passar, ouviu porque era cego, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Os discípulos voltaram e falaram: fala baixo, é o mestre que está passando aqui. Aí ele falou mais alto ainda. Ou seja, perseverou. Não ficou intimidado com as palavras dos discípulos, que era para ele não chamar Jesus, como se Jesus não pudesse atendê-lo, como se ele não fosse merecedor, como ele não era discípulo de Jesus. E quantas vezes nós entendemos que muitas pessoas não merecem tal ou tal caridade, porque nós os classificamos de X ou de Y em algumas circunstâncias, enquanto o amor ele é incondicional a todos os seres. Então, quando Jesus disse: vinde a mim, o convite é aberto. Cabe a cada um de nós. Embora as pessoas muitas vezes falem: você não vai conseguir, quem que você pensa que você é? Olha o que você já fez. Paulo estava com as suas mãos manchadas de sangue. Nem por causa disso deixou de seguir Jesus. E fez a grande transformação, a grande renovação íntima na sua alma. Porque nós não podemos? Então, a par dessas pessoas que vai nos incentivar a não realizarmos dentro de nós, perseveremos. Porque Jesus está nos convocando: vinde a mim. E ninguém pode fazer por mim o que pertence a mim. Sair da inércia. Inércia é quando a gente está parado. A gente gasta muita energia fisicamente. Um carro, quando está parado, ele precisa de muita energia. Na marcha é a primeira, é a marcha mais forte, que gasta mais energia. Depois ele pega o embalo e passa a segunda, a terceira, e a marcha vai suavizando.
Na vida também é assim. O primeiro esforço, o primeiro desejo, a primeira atitude não é fácil, porque vai de encontro a todo aquela situação que a gente estava confortavelmente vivenciando. Mas nós temos capacidade. Nós, desde que nós ouçamos, falando para cada um de nós, o convite dele: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E aí vem a pergunta: quem é que não está aflito e não está sobrecarregado? Em nenhuma circunstância, nem com ele, nem com os familiares, nem com a sociedade. Num mundo de provas e expiações. Todos nós temos, uns mais, outros menos, uns consciente, outros inconscientemente. Uns entendendo as dores e os sofrimentos e as doenças como meios para a purificação da alma, não do corpo físico. E aí a gente entende a classificação de doentes e doenças. Nem todo mundo que tem doença é doente, mas aquele que não entende, aquele que não aceita, aquele que lamenta, aquele que reclama, é porque não está aproveitando o que a doença tem para nos ensinar. Realizada o ensinamento, ela vai embora. E eu vos aliviarei, disse Jesus. Esta palavra é outra muito importante para a nossa reflexão. Alívio. O alívio das dores, o alívio da carga, o alívio do sobrepeso, das horas difíceis. Porque atribulados, como eu disse no início, nós não raciocinamos. Ou se não raciocinamos e agimos sem pensar, nós agimos pelos impulsos. E os impulsos não necessariamente são os melhores conselheiros que nós temos. Então Jesus promete aliviar, acalmar, acerenar, equilibrar as emoções, diminuir a dor, mostrar uma luz no futuro, para que a gente possa inspirar, a serenar, e aí então começar a raciocinar. E o que o Espiritismo nos ensina? A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Nos ensina que nós estamos aqui para desenvolver o nosso potencial, que Deus é amor, que o amor cobre a multidão de pecados. E uma gama imensa de ferramentas que nos dá uma fé no futuro. E a simples fé no futuro tranquiliza. Porque se hoje eu estou passando, estou no meio da tempestade, a bonança é certa. Porque não existe uma tempestade infinita. Quando nós estamos vivenciando, a gente tem essa sensação. Como dizia a vovó aqui no interior de Minas, quando a gente está no olho do furacão, a sensação é que a dor é infinita. Mas ela é passageira, como tudo na vida. Então ouçamos Jesus, direcionemos os nossos passos, atitudes, pensamentos, esforços, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos nos esforçar para buscá-lo como referência, como aquele cego, que depois de que ele gritou mais forte ainda, Jesus parou e disse, trago até aqui. E quando os discípulos chegaram perto dele, falou, o mestre está chamando. Ele tirou a capa. Ele tirou aquelas emoções que estavam tolhindo, impedindo a sua locomoção. Nós precisamos abandonar para seguir Jesus um caminho anterior que nos trouxe até as dores e os sofrimentos. É a lógica, é a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. Então tem que largar a capa.
tem que largar muitas vezes algumas afeições que não nos compreendem, e eles têm o direito, mas nós também temos o direito de caminhar, de seguir a Jesus. E o outro foi Zaqueu, que era pequenininho, no meio da multidão, não conseguia enxergar. Ele correu à frente, ele se desvencilhou da multidão, ele fez um esforço e subiu em cima do sicômoro, em cima de uma árvore, para enxergar e para ver Jesus. Ele fez a sua parte. Ele saiu daquele processo de inércia, que ele poderia ficar na multidão. Eu tentei, mas não consegui. Tentar pular, mas não ser identificado por Jesus. Então ele correu adiante. Ele subiu no sicômoro. Ele elevou os seus sentimentos. Quando Jesus o identificou, ele disse: desce depressa. Não fique na contemplação, na oração. Desce. Eu vou hoje jantar na tua casa. Nós estamos com a nossa casa mental aberta para receber Jesus? Quando nós recebermos Jesus em nossa casa, nós ficaremos como Maria aos seus pés, bebendo do seu conhecimento, ou como Marta, atribulada para estar com a casa limpa, para oferecer alguma coisa a Jesus? E não existe certo, não existe errado, isso é fundamental. Existem atitudes diferentes diante das circunstâncias que a vida nos oferece. E o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica com facilidade, ou seja, o Espiritismo tem todos os instrumentos necessários para aliviar as nossas dores, para que nós possamos largar as nossas capas e que possamos ir ao encontro de Jesus. E aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. É o remédio. Tomar. Eu tenho que querer. Ninguém colocará em cima de mim. Até porque Jesus diz: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós temos a dor e os sofrimentos na intensidade que nós precisamos. Nós temos a alegria e os prazeres no montante que nós investimos no bem ao próximo, no passado. Então, tudo que tem na nossa vida só depende de nós. Ninguém obrigou, ninguém forçou, ninguém determinou, porque nós temos o livre-arbítrio. Independente das nossas escolhas, nós somos seres imortais. Vamos sofrer as consequências nos outros atos. Hoje, amanhã, nessa encarnação, em outro, na Terra ou em outros planetas, que importa? A casa do Pai é o universo. Onde quer que nós estejamos, nós estamos nas circunstâncias certas, com as pessoas ideais, para efetivar o desenvolvimento das nossas potencialidades, para fazermos luz, para progredirmos, para trabalharmos em prol da coletividade, para sermos perfeitos. Bem, se não confia, vamos sugerir abandonar o Espiritismo e o próprio Jesus, porque o Espiritismo, como consolador permitido das palavras de Jesus, vem nos oferecer isto. Agora, precisamos tomar aquilo que é meu. Então, diante de uma dor, de um sofrimento, não procurar quem é a causa disso. Foi o outro. Se o outro não tivesse feito isso, se não tivesse acontecido, se não tivesse chovido, se, e a gente não sai do lugar procurando terceirizar os nossos problemas. Ou buscar como se identificando a causa que não está no exterior, não está nas pessoas, fosse resolver o nosso problema. Não resolve. O primeiro passo é reconhecer as nossas limitações, os nossos equívocos. De que para crescer, a gente tropeça, a gente cai, mas a gente tem a força de levantar. Porque uma vida harmoniosa não é aquela vida que não tem problemas. A vida harmoniosa é aquela que a gente anda, tropeça, escorrega, cai. Caiu, levanta, bate a poeira das sandálias, dá a volta por cima, continua. Somos seres humanos, estamos no processo de aprendizado. Agora, para isso, temos que tomar sobre nós, sobre os nossos ombros, assumir aquilo que é nosso. Sermos responsáveis, conscientes pelos nossos próprios atos. Se são infelizes, provavelmente sem pensamento, sem razão, somente fruto das emoções.
Por isso, lá no início eu falei, tem que amenizar, acalmar as emoções, ir para um lugar tranquilo, sereno. E esse lugar tranquilo não necessariamente é exterior, porque Cesareia de Filipe está dentro de nós. Quando Jesus nos convida para orar, entra dentro do quarto, do seu coração, procure um ambiente tranquilo, acerene os seus pensamentos e abra o psiquismo, a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade para o infinito. E nós poderemos então galgar as asas da perfeição no amor que Jesus nos ensinou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração. É aprender. Jesus ensina, ele é o discípulo. João 13:13, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Lá no Evangelho de João. Ele ensina. Nós estamos aprendendo? Porque o aprendizado não depende do mestre, não depende de Jesus, depende da nossa receptividade. E o que vai depender da nossa receptividade? Como nós identificamos Jesus nas perguntas iniciais. O que Jesus é para mim? É um mestre? Então eu aceito o que ele fala. Ah, mas não poderia ser diferente? Então você está contestando. Ou aceita ou não aceita. Ou passa pelo aprendizado ou não. Até hoje, após 2000 anos, olha o que a nossa vivência sem Jesus nos trouxe, sem o evangelho dele, nos trouxe até aqui. Não podemos dar uma chance para seguir a vida sob a ótica da pregação do seu evangelho nas nossas vidas, sob os esclarecimentos dos espíritos superiores pela doutrina espírita? Vamos dar uma chance, pelo menos, e vamos aguardar as consequências, se serão positivas ou negativas, para aquele ainda que não crê? Porque isso é fé raciocinada? Vamos experimentar, tomar o nosso jugo e aprender com ele? Porque os ensinamentos dele são brandos e humildes, mas são verdadeiros. São verdadeiros. E nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Porque a verdade é jogar luz nas nossas sombras, e nós estamos acomodados nas nossas sombras, nos nossos defeitos. A gente acostuma com eles. E mudar demanda esforço, demanda perseverança, demanda repetição. Quanto nós queremos esforçar para mudar a nossa própria vida? Para alcançarmos a paz definitiva. Para alcançarmos a felicidade, não passageira, mas eterna. Que é olhar para toda a criação divina e compreender que existe uma razão para tudo que existe. Existe uma razão para tudo que acontece conosco, no nosso ambiente, no mundo em que vivemos. Já dizia o Eclesiastes, debaixo do céu há uma razão e há um tempo para tudo. Esse céu maravilhoso que vem representar a misericórdia divina. E achareis repouso para as vossas almas. Olha só, nós vamos encontrar então aquele ambiente tranquilo. Este repouso de Jesus não é ficar parado, é ter o coração tranquilo, a mente serena diante dos fatos da vida, num mundo de provas e expiações, cujas provas e expiações e pessoas indesejáveis são meios que a vida tem para desenvolver as nossas potências. Porque somente no aperto, somente na dificuldade, a gente consegue superar. Como dizia minha avó aqui no interior de Minas, carro apertado é que canta, falando do carro de boi, que quando aperta o parafuso, que seguravam as rodas, ele canta, fica rangendo. Mas ele anda frouxo, a roda fica para lá e para cá e não consegue desenvolver. Esses arroxos da vida, essas verdades que Jesus vem nos oferecer, vem dizer que nós somos responsáveis pelas nossas próprias existências,
nos traz uma gama de responsabilidade muito grande, que nós não podemos terceirizar. Agora, se confiar, se entregarmos, se assumirmos, se irmos até Ele, são alguns verbos: ir, aceitar, aliviar, tomar sobre nós, aprender, e a gente vai encontrar o repouso. Simples assim, 5 passos para alcançar a paz imorredoura e a felicidade sem máculas. Ele termina assim o versículo: pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tudo com Jesus é suave. Não que vai diminuir o peso, mas vai diminuir o nosso entendimento. Vai diminuir a nossa resistência para não carregar nenhum peso. Nós vamos ter as forças, as energias e a inteligência necessária para aliviar, para carregar, para superar, para entender. E quando nós fazemos isso no grau de aceitação, a gratidão passa a ser companheira dileta nas nossas existências. E em sendo gratos diante da vida, nós vamos encontrar o repouso para as nossas almas. E todas as provas, todas as dores, todos os sofrimentos vão ser leves e vão ser suaves com Jesus. Sem Ele, nós vamos pela força da lei de Moisés. Com Jesus, nós caminhamos pela presença do amor, o convite da espiritualidade. O Espiritismo veio nos propiciar, veio jogar luz no entendimento das palavras de Jesus, que muitas vezes representavam, através das parábolas, uma certa dificuldade de compreensão. O Espiritismo veio nos auxiliar, veio demonstrar que somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes, com a destinação da perfeição. E Deus nos ofereceu o livre-arbítrio e disse assim: agora é contigo, meu irmão, meu filho. Nós somos filhos da perfeição, filhos do amor, mas precisamos desenvolver, precisamos trazer à consciência quem efetivamente nós somos, tudo aquilo que podemos realizar e abraçar com Jesus. Porque amar como Jesus amou, muitas vezes representa não sermos reconhecidos no mundo, porque nem todos estão dispostos a carregar o jugo suave de Jesus, que é entender as manifestações da vida, muitas vezes dolorosas e de sofrimento, que nos aparece. Nem bate mais na nossa porta, agora já está adentrando sem pedir permissão. Mas se Deus permite que isso aconteça, é porque as consequências serão infinitamente maiores do que a dor e a intensidade do que nós estamos passando. Este é o consolo de Jesus. Em resumo, dizer, só depende de você, só depende de nós. Sofrer ou não sofrer. Sofrer sob a ótica de Jesus ou sofrer sob a ótica do mundo. Tenho certeza que sob a ótica do mundo, nós já passamos inúmeras existências. O convite de Jesus agora é que possamos, através da equalização das nossas emoções, raciocinarmos e entendermos a efetiva presença de Jesus nas nossas vidas. Do Cristo, que representa Deus vivo dentro de nós. Para que um dia nós possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não Jesus vive nele. Jesus é uma personalidade, Paulo é outra, nós somos outra.
O Cristo, a simbologia da vida eterna, da compreensão, do trabalho incansável, do amor que cobre a multidão de pecados. O amor incondicional que abraça todo mundo, que oferece todas as possibilidades para o bem, que nos convida a sermos cooperadores de Jesus, colaboradores na sua seara. Jesus afirmou: todo aquele que colocar a mão na charrua, que não olhe para trás, deixai para trás o que para trás ficou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A vida é para frente, os olhos estão na frente da nossa face, não estão atrás. O passado nos trouxe até aqui, a nossa reverência, mas precisamos modificar, jogar luz, ressignificar, para que o amanhã seja consequência dos nossos atos felizes de hoje, não para mudar a humanidade, não para mudar aqueles que estão ao nosso redor, mas para mudar a nós mesmos. E na medida em que vamos sedimentando o Evangelho de Jesus em nossos corações, nós acendemos uma candeia, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas acima para iluminar todos os outros. Ou seja, na medida que nós nos equilibramos internamente, nós oferecemos tranquilidade e paz, segurança, conforto, roteiro, parâmetro para aqueles que convivem conosco. E nessa ajuda mútua pela lei da fraternidade universal, nós vamos dando passos decisivos rumo à nossa evolução. E então a gente não precisa se preocupar com nada mais. Quando o amor for a grande decisão das nossas vidas, o mundo irá se descortinar. Podem acreditar. Não porque eu estou falando, por aqueles que já abraçaram o amor, por aqueles que decidiram abdicar do seu eu, do seu desejo, seus brinquedos de criança, falando mais uma vez na linguagem de Paulo de Tarso, mas naquele que compreendeu que nós somos irmãos, que nós estamos aqui para viver em paz, que todos nós podemos ganhar respeitando o outro e auxiliando aqueles que estão com situações mais infelizes e mais delicadas do que nós. Embora Jesus não espere que a gente modifique o mundo, que nós possamos enxugar uma lágrima, levantar um caído, confortar um coração. Já estaremos dando o nosso contributo para a harmonia do universo, para que o amor não seja teoria, não seja retórica, não esteja apenas na poesia e nas músicas românticas, mas que seja uma realidade nas nossas vidas. Deus conta conosco, que nós possamos despertar essa consciência dentro de nós e oferecer, como Paulo lá na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? E o que Jesus respondeu? E o que Jesus ofereceu para ele? Um caminho, dizendo: você iria para Damasco? Siga para Damasco. Então a gente não precisa renovar a nossa vida, mudar de local, de trabalho, de parente. Não, continue, volte para casa, vá trabalhar, vá para o centro, vá para as suas tarefas diárias. E, na medida em que você estiver vivendo naturalmente, a vida vai te oferecer símbolos, chamados, que a gente precisa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. E isso só depende de cada um de nós. Que Jesus continue sendo esse referencial, seja como médico, seja como pastor, seja como porta, como luz, como pão do mundo, como caminho, como verdade, como vida. Que importa em última instância? Que nós possamos absorvê-lo na essência dos nossos esforços e fazer com que ele esteja ao nosso lado, inspirando as nossas palavras, abrindo e rompendo as barreiras que nós colocamos no nosso coração, para que a luz e o sol da verdade, preenchendo todo o nosso ser, vai nos oferecer hoje, agora, amanhã e por todo sempre caminhos de paz, caminhos de felicidade. Um abraço fraterno a todos os companheiros do Centro Espírita Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor.
Que Jesus nos abençoe e nos propicie, hoje e por todo sempre, oportunidade de amar. E automaticamente nós estaremos na onda do amor, agraciados pela paz e pela felicidade que Ele nos prometeu. Muita paz, meus irmãos.